Tudo bem, queridos do canal Orquídeas em Ação? Queridos, hoje eu venho trazer um vídeo para falar para vocês sobre o orquidário e chuva, tá? Então, quem acompanha meu canal sabe que eu fiz um orquidário no fundo de casa e ele é aberto, não tem aquela lona, né, protetora, plástica em cima para inibir a chuva, né? Então eu tinha falado que eu ia falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu comprei aqui. Lembra, eu acho que tem um vídeo que eu falei, no último vídeo que eu falei, a respeito desse saquinho aqui, que eu falei que era aquele suporte para talher de restaurante. Também, para ficar mais fácil de você entender e de achar esse produto, também é aquele saquinho que a gente utiliza para fazer geladinho em casa, tá? Então assim, por que eu dei essa ideia? Tá? Eu inclusive comprei aqui para fazer um teste e gostei muito, tá? Então eu vou mostrar para vocês o efeito da chuva e algumas preocupações que você deve ter quando você tem esse tipo de ambiente aberto como o meu, tá certo? Então quando começa a nascer, gente, um brotinho novo, tem que haver um pouco de preocupação, porque olha, não sei se vai dar pra gente focar aqui, vocês estão conseguindo ver essa água que tá aqui? Essa água parada aqui é que apodrece os novos brotos, tá? A brotaçãozinha nova começa a crescer e esse é um problema que a chuva traz em orquidários, tá certo? Em orquidários que são abertos aqui como o meu. Então essa água fica parada aqui e aí a gente acaba perdendo um broto que certamente é desse novo broto que no ano seguinte a gente tem a nossa florada. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso caso a gente queira a florada no ano que vem, tá? Para você não sofrer uma decepção no seu orquidário. Então assim, aqui já choveu, inclusive eu estou mostrando para vocês porque choveu, tá? Então o certo é fazer isso antes da chuva, porque se eu fizer isso agora com essa água aqui, mas é só para demonstrar para vocês, tá? Então olha só. A ideia aqui é a seguinte, todo broto novo que a gente tem em casa, antes de chover, viu que está fechando o tempo, você vem aqui, ó, e faz isso aqui com ele. Olha só que beleza que fica, tá? Ele protege todo o broto, então a água vai bater, sem problema nenhum. Passou a chuva, abriu o tempo, você retira, tá? Não esquece de retirar, porque senão aí é pior ainda, tá certo? Senão você começa a proliferar fungo dentro desse novo broto, tá certo? Então eu não vou fechar agora porque tá com água, já pegou água da chuva e tal, vou esperar ela secar e quando eu ver o tempo fechando, é esse procedimento que eu vou fazer. Ó, tá vendo? Então fica mais bonitinho até da gente fazer. E aí você vai fazendo isso em todo brotinho novo que você tem das suas plantas, ó, como essa aqui. Essa Golden Queen. Olha só, ela tem um broto aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês os brotos. Ó. Tem um broto aqui, tem esse broto aqui, tá vendo? E tem esse brotinho aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, tá? Para não permitir que essa água da chuva fique parada no nosso broto, fazendo com que ele apodreça, tá? Então a gente fecha ele bonitinho. É bem fácil. Então essa ideia aqui, gente, eu bolei agora no último vídeo que eu fiz, inclusive eu estava pensando em como fazer isso e tal. Então tem muita gente que gosta de usar sacolinha, de alguma forma que você possa proteger. Essa aqui é só mais uma ideia para você levar aí no seu orquidário, tá certo? Principalmente quando você tiver ele, como falei para vocês, aberto como o meu, tá certo? Então aqui eu protegi o novo broto de pegar essa água de chuva, tá certo? Fica aqui essa dica e eu vou falar para vocês ainda. Ó, aqui tem mais um brotinho, só para eu mostrar. Ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui que é importante de você ver. Olha só, olha essa água aqui parada, tá vendo? É isso aqui que na grande maioria das vezes acaba estragando o nosso broto e a nossa planta, tá certo? Então você vira ela aqui, tomba, tá? Então, aqui lembrando você que é só ilustrando mesmo, porque já choveu, já pegou a água, eu não vou deixar depois esses saquinhos aqui. Mas é só para vocês verem que funciona legal, tá? É uma ideia que vocês podem ter aí, tá certo? Aqui nesse caso, vocês viram aqui, nessa estrutura que eu tenho, que assim, o certo que eu queria fazer aqui, quando eu falei do meu planejamento, era trazer uma lona que fosse onde eu pudesse, com muita água de chuva, eu abrir ela e quando a chuva passar, eu retirar isso, tá? Aqui eu decidi ter uma ideia, como eu tô com umas plantas minhas nessa mesa aqui, depois eu vou falar dessa mesa também, eu quero mostrar para vocês, ó, eu tenho um tronco aqui,
eu tenho um tronco ali. O que eu vou fazer? É uma ideia muito simples e de repente mais barata, tá? Que é os caibros que eu tenho aqui. Então eu vou amarrar um arame, vou passar um arame aqui com um saco de lixo, tá? Nessas quatro eu acho que eu tenho aqui. E quando estiver chovendo demais, eu vou puxar para cá, vou puxar esse saco plástico para cá, protegendo elas da chuva. Se vai funcionar, não sei, acredito que sim, porque é só para proteger realmente elas da chuva, tá? Se eu tivesse dependuradas e tal, etc. E nesse lado aqui eu até tenho algumas dependuradas, como vocês podem ver. E aqui, se a chuva for muito intensa, eu vou ter que me preocupar um pouco mais. Lembrando que essas que estão dependuradas também, a grande maioria não contém substrato, como é o caso dessa Cattleya clande, tá? Aqui também, nesse cachepô da tuberculata, né? Que também está num cachepô com bem pouco substrato, para secagem rápida mesmo. Então já são plantas, aqui o caso das vandas, né? Então assim, eu já não me preocupo tanto com essas plantas, mas essas que são envasadas, que estão em vasos, a gente tem que ter uma preocupação maior, principalmente dos furos, tá? Não se esqueça disso, esses furos é muito importante de você fazer nos vasos que vocês vão manter do lado de fora. E gente, para você também ter esse orquidário, principalmente nessa época de chuva, o que acontece? No período de primavera, verão, a gente tem essas chuvas intensas e depois vem aquele sol ardido, aquele sol que realmente vem rachando, tá? Como aconteceu agora, a gente saiu de casa para comprar algumas coisinhas e tava uma chuva violenta, mas chuva, gente, chuva forte. O céu aqui agora tá tão azul que parece que eu tô mentindo, só dá para acreditar porque eu mostrei para vocês as plantas minhas com água, senão vocês vão achar que eu tava mentindo. Então, isso acontece muito nesse período de primavera-verão. E aí, por isso que eu falo que às vezes, num ambiente assim, é complicado você ter, por exemplo, fechado, né? Eu ter, por exemplo, uma lona plástica fechada. Uma que eu ainda gosto muito que elas tomem essa água da chuva. Mas concordo, e tem riscos que a gente deve ter cuidados, porque ela pode prejudicar. Chuva em excesso pode apodrecer as nossas raízes, mesmo com esses vasos que já são furados, pode acontecer, por isso que tem que ter uma atenção muito grande, tá? Então chuvas de 3, 4, 5 dias, dependendo da intensidade, tá? Não é aquela chuva que vem de manhã, vira à noite, vira de manhã. Aí 3 dias é excesso de muita água para elas. Então tem que ter assim essa preocupação, a gente tem que bolar assim alguma coisa. O correto com aquilo que eu penso, era certo, de repente ter isso que eu planejei, provavelmente eu vá fazer ainda, de colocar essa lona plástica móvel, tá? Onde eu possa recolher e esticar ela quando estiver chovendo demais. Por enquanto eu vou tentar fazer isso que eu falei para vocês. É uma ideia apenas, eu vou fazer um experimento aqui, porque é o que eu falei para vocês. Como eu só tenho aqui na mesa, eu acredito que dê certo, tá? Para falar um pouquinho dessa mesa, olha só, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Muita gente me questionou o que era essa mesa. E isso também tem muito a ver com chuva, tá? Por isso que esse vídeo é especial da chuva no orquidário. Porque se você tem em casa uma mesa que seja uma tábua, tá? Se você faz uma tábua e você deixa as suas orquídeas em cima dela, o que acaba acontecendo é que isso fica como um pires para isso, tá? Ela acumula água embaixo e aí fica pior ainda, né? Porque se você ainda não tem furos no vaso, isso tem um efeito assim horrível. Então, quando eu pensei em fazer isso aqui, me perguntaram, Fábio, o que é isso aqui? No meu canal muita gente teve dúvida. Então vou responder já também essas pessoas que estavam com curiosidade para saber. Isso aqui, gente, é aquela malha de construção, tá? Eu pedi para o serralheiro, na verdade, a gente comprou uma malha e eu só pedi para o serralheiro soldar ela nesse material aqui que é o metalon, tá vendo? Então eu fiz de ferro. Mas há muitas ideias que você pode ter caso você decida utilizar esse material aqui. Por quê? Porque você pode fazer também na madeira, uma estrutura de madeira, vir com esse material e colocar em cima. Quando você vai comprar ele num material de construção, você vai comprar ele com 4 metros por 2. Tá? Ele tem 4 metros de comprimento por 2 de largura. E aí você corta, né? Com uma ferramenta você corta isso em casa. E aí você pode martelar, se caso for de madeira, a estrutura que você for fazer. Porque na verdade você vai precisar ter uma estrutura só para ter ela em cima, tá vendo? Como é o caso aqui, eu fiz os pingos de sol daqui, ó. Tá vendo? O serralheiro fez os pingos de sol daqui. Nesse caso, inclusive, foi usada aquela tinta anti-ferrugem, também porque ela vai ficar no tempo e vai tomar muita água, né? Vai ter muita chuva por cima dela. E com isso a gente faz com que a drenagem desses vasos sejam diretamente, não ficando nada concentrado. Então isso ajuda muito quando você tem um processo de um orquidário como o meu aqui.
tá certo? Então queria passar essa informação aqui. Isso aqui é uma malha que tem 10 por 10, esses vãozinhos aqui tem 10 por 10. E o interessante é que você comprando os vasos que também tenham diâmetro de 10, você só encaixa aqui, ó, e ele prende, ó. Tá vendo, ó? Ele encaixa aqui. Então se vier aqui também aquelas tempestades, ó, tá vendo? Aqui já não acontece mais nada. Então se vier aquelas tempestades com ventos e etc, também não acontece nada. Você não tem a decepção de cruzar com uma orquídea no chão no dia seguinte, tá certo? Então eu queria passar para vocês essa dica também da mesa. Acho muito legal quando você for fazer uma mesa que você tenha do lado de fora, que você tenha a preocupação de fazer uma mesa assim, tá? Sempre vazada. Se preocupe sempre com isso, tá certo? Para encerrar esse nosso papo de orquidária e chuva, eu falava do tempo, né, da chuva cair e depois vinha aquele sol. Isso para proliferar fungos, tá? Entre outros, aqueles besourinhos, aquelas aranhinhas vermelhas, gente, que come os nossos brotinhos pequenos. Nós temos que ter um cuidado também da higiene sanitária dentro do nosso orquidário, principalmente nessa época do ano, onde se fala muito de dengue, etc. Lembrando que esse tipo de sistema aqui também já colabora muito com isso, porque nós não mantemos água parada. Então, eu queria tratar um pouquinho disso com você. Eu, como inseticida, tá, eu utilizo aqui o Provado. É só uma dica, tá? Você procure de repente numa casa agropecuária ou até mesmo num orquidário onde você tenha contato com alguém, de repente o que você deve utilizar para manutenção, tá? Então esse inseticida Provado eu utilizo para manutenção, evitando, e ele é de contato, tá? Então ele não é sistêmico, ele é contato. E eu uso também aqui, eu tenho até o nome aqui que eu deixei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer. É o Cerconil. O Cerconil, ele é sistêmico, né? O que é isso? Você aplica, ele é um fungicida, tá? Ele é sistêmico e de contato também. Você aplica nas plantas, por exemplo, e coxinilhas, pulgão, essa aranha vermelha, besourinhos. Esses bichinhos, quando vão morder a sua planta, a planta ela faz o quê? Ela absorve isso e passa pelos seus bulbos e também vai na folha. Então quando ele morde isso, ele morre. Tá? Eu faço isso a cada 60 dias. A cada 60 dias eu venho aqui e passo uma passagem de Cerconil, tá certo? Também tem aqueles Formidex, que é uma seringa que você pode passar em volta do seu orquidário. Lembrando que assim, as formigas não fazem mal. Assim, às vezes a gente vê formiga, ai meu Deus, a formiga. Se preocupe sempre com aquela formiga cabeçudona lá, acho que é saúva que o pessoal fala lá, né? Aquela cabeça lá enorme que tem aqueles dentes. Aquela realmente machuca, aquela realmente... Porque as nossas plantas, às vezes até por água, ela começa a melar. Né? Ou então quando um brotinho, um botãozinho novo está saindo, você percebe que ela fica com aquele líquido pegajoso, aquilo é um mel para elas, né? Então ela é açucarada. E formigas costumam ir nas nossas plantas para machucar ali, etc. Não qualquer formiga, essa você deve se preocupar, as outras, gente, tranquilo, tá? No meu ponto de vista. Mas de qualquer forma eu faço a higiene sanitária passando o Formidex na parte de baixo do orquidário, em toda a orquidária, que eu tenho 4 metros aqui, facinho, é só realmente para manter o orquidário sempre em ordem, limpo, tá certo? Então se preocupe sempre com a higiene sanitária do seu orquidário. Então era isso, eu queria passar para vocês esses efeitos da chuva e acho ainda conveniente que você tenha realmente... inclusive o meu é aberto nas laterais, eu tenho observado bastante o sol, é uma coisa que eu recomendo que você faça quando você for montar como o meu assim, né? Eu ainda não coloquei sombrites aqui devido a estar observando o sol e ver que o sol ainda não pegou diretamente em nenhuma área do meu orquidário, tá? Ele está sempre sobre o índice do quadrado do meu sombrite, porque eu tenho 2 paredes grandes que sobem na lateral. Então assim o sol fica naquela dificuldade de, se ele está para lá, a parede está aqui, se ele está para lá, a parede está aqui. Então ele só pega realmente quando ele está aqui no centro, e por essa razão que eu não me preocupo tanto ainda. Mas estou observando e você deve fazer o mesmo, tá certo? Então com isso a gente consegue deixar o ambiente sempre arejado, o que é outra coisa muito importante, porque dificilmente você vai ter proliferação de fungos ou de pulgão, etc., se você tiver uma área que seja bem ampla de ar, né? De uma corrente de ar. Então você vai ter sempre um orquidário livre desses tipos de problema, tá certo? Então eu queria passar essas informações para vocês.
Deus abençoe. Dúvidas, pergunta que eu respondo.